E se a McLaren nunca estivesse realmente preparada para o que Verstappen está prestes a fazer? Se tudo o que vimos até agora fosse só a superfície de uma guerra invisível que está prestes a explodir? A verdade é que por trás das câmeras, a tensão em Woking está tão afiada que um simples erro pode rasgar um campeonato inteiro ao meio. Andrea Stella, um homem de poucas palavras e mente calculista, já admitiu: o que Red Bull e Verstappen estão trazendo para as últimas 6 etapas do campeonato não é apenas uma ameaça, é uma virada de mesa. Em apenas 4 corridas, Verstappen transformou dúvidas em domínio, e o que era um campeonato sob controle da McLaren virou uma corrida contra o relógio. Antes de mergulharmos nesse confronto brutal, se inscreva no canal agora e comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda demais a gente. E olha, se você assistir até o final, o YouTube entende que esse conteúdo é valioso e começa a te entregar os vídeos em primeira mão. Quem não assiste até o fim, fica para trás. Então, mesmo que esteja ocupado, deixa esse vídeo rodando. A gente precisa de você para continuar trazendo esse nível de conteúdo. Se batermos nossa meta de visualizações e inscritos, vamos lançar novos episódios com segredos ainda mais pesados dos bastidores da Fórmula 1. No paddock, o clima é de guerra fria. Não se fala em sorrisos, só em estratégias. De acordo com a Motorsport, Stella deixou claro que Verstappen não está fora da briga pelo título, e os dados confirmam isso. Conforme a Fórmula1.com, ele venceu em Monza, Baku e ainda subiu ao pódio em Singapura, onde a Red Bull historicamente fraquejava. Esse renascimento técnico e psicológico da Red Bull não abalou só os engenheiros rivais. Abalou também os bastidores da McLaren, onde antigos aliados agora se tratam com olhares curtos e palavras medidas. Oscar Piastri e Lando Norris, segundo a AS.com, vivem dias de tensão crescente. E isso num esporte em que a coesão da equipe vale segundos preciosos é letal. E nesse cenário onde tudo pode desabar por dentro, quem já esteve ali dentro sabe exatamente como é esse peso invisível. Gabriel Bortoleto, ex-piloto do programa de desenvolvimento da McLaren e hoje na Sauber, conhece de perto a linha tênue entre o controle e o colapso. Como disse à imprensa na época da sua saída, segundo a Reuters, a pressão ali dentro pode engolir qualquer talento que não esteja pronto. Bortoleto está longe do olho do furacão agora, mas não do radar das grandes. Conforme o Last Word on Sports, ele já chama a atenção de equipes como Ferrari e Mercedes, e isso diz muito. Quando até os novatos sentem a mudança de maré, é porque o tsunami está perto. McLaren, outrora tranquila na liderança, agora vive cercada. Cercada pela ameaça de Verstappen, pela instabilidade entre seus próprios pilotos e por uma crescente percepção de que pode ter apostado alto demais em um projeto que começou a estagnar. Não é apenas sobre vencer corridas, é sobre vencer medos. E a McLaren está cercada deles. O que acontece quando 2 tubarões começam a morder dentro do mesmo tanque? O que era para ser um impulso mútuo rumo ao título, virou um duelo interno que ameaça devorar a própria McLaren. Segundo o AS.com, em Singapura, o rádio entre Norris e Piastri foi cortante, sutil, mas intenso o suficiente para levantar sobrancelhas no paddock. Eles não dividem mais apenas dados de pista. Dividem desconfiança. Dentro de um carro que antes parecia intocável, há agora 2 cabeças que sonham em comandar, mas que não aceitam dividir o trono. E isso, para um time que depende de decisões em milésimos de segundo, é o começo da desintegração. Enquanto a McLaren se perde por dentro, Verstappen se encontra por fora. Enquanto uns se consomem por dentro, outros ganham de fora para dentro. É o tipo de frase que define campeonatos.
Andrea Stella não fugiu da realidade. É o momento mais perigoso do campeonato, disse ele. E não foi drama, foi um alerta cirúrgico. Segundo o Motorsport, a Red Bull evoluiu silenciosamente. Peças pequenas, detalhes, um novo assoalho, um ajuste na asa dianteira. Mudanças que, conforme a Racing News 365, sob a nova liderança de Lauron Max, passaram a surtir efeitos colossais. Verstappen, de repente, não apenas voltou, ele voltou implacável. Cada volta dele é um lembrete de que o verdadeiro predador não ruge, sussurra. Enquanto isso, na McLaren, estratégias que antes eram certeiras, agora são questionadas. As reuniões viraram autópsias. Tudo é revisto. Tudo é temido. E nesse vácuo de confiança, uma sombra silenciosa observa de longe Gabriel Bortoleto. Segundo a Fórmula1.com, o primeiro brasileiro em temporada completa desde Massa, agora acelera pela Sauber, mas com as lembranças da McLaren ainda frescas como combustível. Longe dali, mas com cicatrizes do mesmo time, Bortoleto observa e aprende. Seu foco não é no título, é em ser o próximo nome no topo. Essa ambição silenciosa ganhou força nos bastidores. Informações exclusivas de dentro da equipe indicam que Bortoleto recebeu há poucas semanas um convite informal da Ferrari para conhecer as instalações de Maranello. Não é contrato, é curiosidade. É interesse, é prenúncio. Num mundo onde alianças mudam em um piscar de olhos, essa visita pode ser apenas o começo de uma dança que já começou nos bastidores. E enquanto isso, na pista, os riscos se acumulam. 6 corridas, um erro, um pneu, um olhar trocado no rádio, e tudo pode implodir. O que está em jogo agora não é apenas um troféu, é a alma de uma equipe. É a sanidade de seus pilotos. É o futuro de um talento que, mesmo distante, já é percebido como ameaça silenciosa no grid. E Verstappen, ele está só esperando o momento certo para morder. No fim das contas, Fórmula 1 nunca foi apenas sobre carros mais rápidos. É sobre quem resiste. Quem entende que os maiores inimigos não estão no espelho retrovisor, mas nas próprias dúvidas, inseguranças e decisões feitas no calor do instante. O que está acontecendo dentro da McLaren neste momento é mais do que uma oscilação técnica. É um colapso emocional que ameaça engolir anos de construção meticulosa. Porque quando a confiança se desfaz, nem o melhor túnel de vento salva. Verstappen entendeu isso e agiu. Em silêncio, com precisão cirúrgica, transformou a instabilidade da Red Bull em uma força estabilizadora. Adaptou-se às adversidades, aproveitou cada falha dos adversários e virou cada segundo perdido em combustível psicológico. Sua trajetória nesse campeonato é a de um predador que não caça pela fome, mas pela perfeição. Gabriel Bortoleto, por outro lado, trilha a fase inicial da sua jornada. Mas mesmo de fora dos holofotes principais, ele carrega uma bagagem que poucos novatos possuem. Ele viu a engrenagem por dentro, sentiu na pele o que significa ser parte de uma equipe que exige excelência absoluta e entrega mínima em troca. Sua transição da McLaren para a Sauber, que pode ter parecido uma descida, foi talvez sua manobra mais inteligente. Ao sair, não só ganhou tempo de pista, como também tempo de maturação. Hoje, observa, aprende e já começa a ser observado por quem realmente importa. Sua história é a do herói silencioso, que absorve antes de agir. E quando agir, será cirúrgico como Verstappen. Talvez até mais. A pergunta que não quer calar: será que o maior erro da McLaren foi perder um talento como Bortoleto cedo demais? Porque enquanto ela se desfaz em disputas internas e incertezas externas, um ex-integrante seu está crescendo longe da pressão e perto das oportunidades. É curioso pensar que, no futuro, McLaren talvez se lembre menos das vitórias de Norris ou Piastri, e mais do nome que deixaram escapar. A rivalidade no topo
nos ensina sobre performance. Mas é na periferia dela que aprendemos sobre visão, paciência e estratégia de longo prazo. Verstappen é o presente, Bortoleto possivelmente o futuro. E o que aprendemos com ambos é que nada é mais valioso na F1 do que timing, saber quando atacar e principalmente saber quando sair. Por isso, se essa história te tocou de alguma forma, se fez você enxergar o esporte com outros olhos, eu te peço de coração, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que ama a Fórmula 1 tanto quanto você. E não deixe de conferir os comentários fixados. Lá você encontra materiais extras, fontes e bastidores desse conteúdo. Sua inscrição aqui faz diferença. É ela que decide se continuamos produzindo conteúdos como esse. E se você chegou até aqui, saiba que você não é só espectador. Você já faz parte do time. Até o próximo vídeo.